Bem-Estar e Movimento. Apresentação: Cássia Godoy. O prazer é estar aqui falando de bem-estar e movimento com você, e essa edição ela é dedicada à saúde da mulher 40 a mais. E para falar sobre a saúde de todas nós estamos aqui com a doutora Isabel Cristina Espósito Surpreso, que é professora associada da disciplina de ginecologia do Departamento de Obstetrícia e Ginecologia da Faculdade de Medicina da USP, e também coordenadora do projeto Menopausando, da disciplina de ginecologia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Doutora Isabel, bom dia, obrigada pela presença. Bom dia, Cássia Godoy. Obrigada à CBN, a todos, pela oportunidade de estarmos falando aqui de uma temática tão importante, que é bem-estar e saúde das mulheres acima de 40 anos. Muito obrigada da oportunidade, Cássia. E quem está conosco também é a Ana Luísa Castro, que eu já conheço. A Ana Luísa é educadora física especializada em corrida para mulheres. Ela lidera um grupo de corrida com mulheres. Já corri com ela, uma grande profissional que eu tenho o prazer de anunciar aqui nessa conversa também. Tudo bem, Ana Luísa? Como você está? Tudo ótimo, melhor agora. Bom dia, doutora. Bom Bom dia, dia. ouvintes da CBN. É um prazer estar aqui com vocês. Então vamos começar falando dessa etapa da vida das mulheres, né? Dessa etapa 40 a mais, que é uma fase em que a gente pode começar a ter mudanças hormonais. Claro que varia de caso a caso, cada organismo é único, mas é uma fase em que a gente já pode começar a ter essas alterações. E aí eu quero começar perguntando aqui para a doutora Isabel, como que a gente conceitua esse momento? Quando a gente fala de perimenopausa, de menopausa, o que é cada uma destas fases? Legal, é importante, Cássia, a gente ter a oportunidade de falar que existem várias sinonímias, né, para esse momento da vida da mulher, né? Então, a gente ouve falar de climatério, que pela Organização Mundial de Saúde se estende dos 40 aos 65 anos, é um período de transição que a gente fala da vida reprodutiva para a não reprodutiva da mulher, né? Essa é a definição clássica, né? A perimenopausa, nós também encontramos muito essa terminologia, né? A perimenopausa seria o fim do período reprodutivo, quando já iniciam os sintomas menopausais, que os sintomas, eles podem começar, às vezes, 2, 3 anos antes da menopausa propriamente dita, né? E aí, Cássia, vem aquilo, e a menopausa é um período de vida? Na verdade, a menopausa, para os médicos, na verdade, ele é um sinal, né? É a ausência da menstruação. Após 12 meses consecutivos, né? Nós podemos dizer que essa mulher realmente vivenciou a menopausa, sempre associada ao que nós falamos de uma insuficiência ovariana permanente e fisiológica. Ou seja, todas as mulheres que tiverem uma sobrevida, né? E aí a sobrevida da mulher aí ao redor de 80, 84 anos, enfim, todas elas vão vivenciar, né, a insuficiência ovariana, que é uma queda progressiva da produção de estrogênio ovariano, principalmente, né? Então, as terminologias são muitas, às vezes a gente também ouve também pós-menopausa. Então, pós-menopausa seria o termo, o período após o último período menstrual. Então, eu falo que tem 2 grandes marcos, né, Cássia, na vida da mulher. É a primeira menstruação, que nós, né, chamamos de menarca, e nós temos a última menstruação, que nós denominamos, portanto, a menopausa, né? E a idade que a mulher vai vivenciar isso, de uma maneira geral, classicamente, né, no mundo, a gente acaba adotando 50 anos. No Brasil, nós temos vários estudos que vão ao redor aí dos 48, mas a gente tem uma faixa bem grande de normalidade, que eu acho que é importante a gente dizer isso aqui, Cássia, que só é considerado anormal abaixo dos 40 anos, tá? Então, assim, é precoce quando ocorreu com 42, 43? Sim, mas às vezes tem a ver com estilo de vida, tem a ver com etnia, tem a ver muitas vezes com
questões individuais, né? Ou a paciente às vezes passou por algum tratamento, ou tem alguma doença, né, que acaba trazendo uma menopausa um pouco mais precoce, tá? Mas é importante para as nossas ouvintes saberem que sentir os sintomas antes dos 40 anos, não, aí nós aí consideramos uma outra patologia, tá? Uhum. Mas é muito importante essas terminologias e nós falarmos a respeito, né? Porque muitas às vezes sentem os sintomas que podem ocorrer, volto a dizer, 2, 3 anos antes da menopausa propriamente dita, né? E muitas vezes não buscam auxílio, não buscam informações a respeito disso. Então, as terminologias que a gente encontra, Cássia, são mais ou menos essas aí. Essas são as definições. É importante a gente saber, né, e chamar as coisas pelos nomes que elas têm, inclusive porque isso traz uma clareza em relação ao que pode ser feito a partir desses sintomas, alguns que surgem mais cedo para algumas mulheres. Daqui a pouco a gente vai falar desses sintomas e das abordagens que a gente tem hoje para lidar com eles, mas eu quero colocar a Ana Luísa aqui na conversa, porque o que eu Legal. tenho percebido muito, Ana Luísa, é que muitas mulheres, nesse período, que têm notado ali uma mudança no próprio organismo, tem dado uma virada no sentido de procurar algum tipo de atividade física que as ajude a se sentirem melhor em alguns desses sintomas, em relação a alguns desses sintomas que elas têm. E muitas mulheres estão indo correr. Eu sei que no seu grupo você tem uma gama bem variada de mulheres com idades diferentes, né? Sim, a gente tem um grupo, mas a grande maioria, Cássia, é 40 a mais. E o importante, na verdade, é que elas, quando se encontram para correr, uma conversa com a outra, então até isso de você, eu ando tendo insônia, ou eu tenho me sentido preguiçosa, estou cansada. Então, elas acabam compartilhando e até normalizando isso, né? Porque se a gente convive com pessoas que estão passando pelos mesmos sintomas, você consegue se olhar melhor, se cuidar melhor. Então, uma já passa a dica disso, a dica daquilo, e durmo assim. A grande verdade é que quando você faz atividade física, esses sintomas diminuem, né? Então, uma pessoa que faz atividade física com frequência, com certeza vai dormir melhor, né? Faz uma musculação, tem uma musculatura mais forte, vão ter menos dores. Então, a atividade física é uma grande aliada na vida dessa mulher. A verdade é que muitas acabam buscando quando quando começam a ter os sintomas. O Uhum. ideal é até que já venha fazendo essa atividade física antes para os sintomas diminuírem. Verdade. Não, o ideal é que você tenha uma regularidade ao longo da vida, né, de atividade física. Mas também eu acho bacana te ouvir aqui, Ana Luísa, para essas mulheres entenderem que, de repente estou sedentária, já tive algum momento da vida que fiz exercício, agora eu não faço mais, estou começando a ter aí os sintomas da perimenopausa. Será que se eu voltar a me exercitar, eu consigo, entre aspas, recuperar o prejuízo? Você consegue melhorar muita coisa na sua vida, não é tarde, né, para voltar a se exercitar. Não, eu sou uma pessoa que sempre vou falar isso, sempre há tempo. Eu tenho histórias de mulheres que aos 64 anos viraram maratonistas, então, e que tiveram uma vida sedentária. Então, obviamente, a mulher que começa a buscar uma atividade física com 40, com 50, com 60, ela vai sim ter mais dificuldades, ela vai precisar ser mais disciplinada, mas que seja uma caminhada, né, que ela comece a se exercitar, certamente ela vai ter os benefícios de um praticante assíduo há anos. Inclusive, por isso que nós convidamos também aqui a doutora Isabel, porque eu gosto de gente que recomenda coisas boas, mas que faz as coisas que recomenda. E já estava conversando antes da gente entrar no ar, e sei que a doutora Isabel também é uma praticante de atividade física, né? Isso mesmo, Cássia. Na verdade, eu estava ouvindo a Ana Luísa e muito importante o que ela falou, né? Nós estarmos buscando compartilhamento social, né? Porque saúde, ela não é somente
o bem-estar relacionado às questões de sintomas, né? Nós temos outras questões relacionadas à saúde, né? Como o social, como a sexualidade. Então, as mulheres buscando, né, compartilhar estes sintomas, elas não se sentem sozinhas, elas não se sentem isoladas, né? Então, isso foi um dos propósitos, Cássia, inclusive, do surgimento do nosso projeto Menopausando. Durante a pandemia, nós temos um site, Instagram, Facebook, e os alunos, eles monitoram, né, toda essa informação, né, que traz. As mulheres perguntam e os alunos respondem, é uma integração assim muito bacana, uma iniciativa, mas a ideia foi exatamente que as mulheres não passassem os sintomas isoladas em casa, né? Então, esse compartilhar de informações, falar a respeito, acho que desmistifica essa fase da vida da mulher, né? E faz com que ela tenha um olhar de transformação, né? Agora, como disse a Ana Luísa, né? O corpo está se transformando, eu tenho uma necessidade de buscar outras coisas, o foco da minha vida mudou, né? E, portanto, é fundamental elas terem apoio, né? Então, parabéns, Cássia, pela iniciativa da gente estar aqui no Bem-Estar em Movimento e estar podendo conversar com as mulheres, né? E você sabe, doutora, que enquanto a gente está falando, você falou que tinha um Instagram do Menopausando. Aí eu já peguei o celular aqui, já abri, acabei de começar a seguir, então é E no bem Spotify fácil. também. Ah, que bacana. Então, menopausando.usp, isso no Instagram, mas tem o site também. Se você for lá no Tem. Instagram, tem aquele linkzinho que você tem todos os acessos. Depois a gente vai querer também todos os acessos para o trabalho da Ana Luísa. Eu acho importante isso que a gente estava ressaltando em relação ao compartilhamento social, porque não é só um compartilhamento de experiências, mas é um compartilhamento de informação também, né? Então, a mulher que descobriu uma médica bacana, que te ajuda a passar por esse período, que te ajuda a entender que é uma transição, mas não precisa ser um período ruim. Pode ser um período de descobertas, de você fazer coisas novas, de você conhecer outros lados seus, né? A atividade física para você, Ana Luísa, ela sempre foi uma frequente, ou um dia você teve um estalo? Como que foi isso na sua vida? Então, na verdade, eu, desde muito nova, eu fui atleta, jogadora, e a atividade física, eu brinco que me salvou de diversos momentos da minha vida. Inclusive, depois de um tempo, eu descobri um TDAH e entendi que cuidei dele muito pela atividade física, sem a medicação, porque desde faculdade eu corria antes de estudar, enfim. Então, a atividade física veio muito cedo e eu brinco que é a minha dose diária, um remédio que diariamente eu tomo. E até para associar com o tema, eu Uhum. estou com 38 anos, ainda não sinto sintomas, mas tenho uma irmã da mesma idade, a gente tem 1 ano e meio de diferença, e ela já apresenta sintomas, muito provavelmente por um sedentarismo, um sobrepeso. Então, o ideal, na verdade, é que essa mulher venha, né, fazendo atividade física. Mais uma vez, nunca é tarde para começar. Se não começou com 30, com 40, com 50, que comece amanhã. Mas o quanto antes você entende que a atividade física precisa estar na tua vida para te dar qualidade de vida, mais fácil vai ser o teu envelhecimento. Hoje nós estamos falando de saúde, de bem-estar para mulheres 40 a mais e também da importância da atividade física nessa etapa da vida das mulheres. E para tratar conosco desse assunto, nós temos duas convidadas muito especiais. A Ana Luísa Castro, educadora física especializada em corrida para mulheres, e a doutora Isabel Cristina Espósito Surpreso, que é professora associada da disciplina de ginecologia do Departamento de Obstetrícia e Ginecologia da Faculdade de Medicina da USP. E a doutora Isabel está diretamente envolvida com um projeto muito interessante que ela estava contando para a gente agora há pouco, que é o Menopausando. Então, se você for lá no Instagram, Menopausando,
você vai encontrar todas as informações, inclusive para outros links que tem ali o site, tem também conteúdo de áudio no Spotify. Doutora Isabel, a gente estava falando no começo do programa, conceituando, né, estas fases da vida da mulher em relação a essa transição para o período não reprodutivo. E aí a gente falou de perimenopausa, depois da menopausa, climatério, que é como é conhecido pela Organização Mundial da Saúde. Algumas mulheres têm alguns sintomas que podem ser sintomas desagradáveis nessa fase. Então, começa a sentir aquele calor. Eu sinto no meio da noite, às vezes. De dia eu não sinto muito, mas às vezes no meio da noite eu acordo e falo, gente, está quente hoje. Não tá. Mas é uma coisa que eu já sinto e eu sei que muitas mulheres sentem também. Tem gente que tem uma oscilação no sono, que percebe aí, por exemplo, na questão sexual, uma mudança na lubrificação vaginal, que é uma questão importante também e pode atrapalhar a vida sexual dessas mulheres. E tem outros vários sintomas que podem surgir. Como lidar com essas questões e quais são as abordagens que a gente tem hoje na medicina? Por exemplo, reposição hormonal. É para todo mundo, não é para todo mundo? Como se define? Excelente, Cássia. Você pontuou muito bem, né, os vários sintomas menopausais, né? Os mais frequentes, Cássia, são os fogachos ou calores, né? Que são os calores que ocorrem principalmente da cintura para cima, acometem pescoço, couro cabeludo. Logo em seguida, Cássia, às vezes vem uma sudorese fria, né? Uma sensação, às vezes, que a gente chama que pode ser até de uma sensação de vem com tanta força, vem com tanta intensidade, que essa mulher às vezes tem que interromper a atividade da vida dela diária, que ela está realizando, e muitas vezes pode vir até com uma sensação de síncope, né? Ou seja, esses sintomas vasomotores podem trazer também sensação de taquicardia, né? Alguns chamam de batedeira, né, no peito, ou então elas referem também sensação de zumbido, né, mal-estar. Então, a depender da intensidade destes sintomas, eles acabam afetando as atividades, né, laborais, inclusive, dessas mulheres, né, e também esses sintomas vasomotores podem ocorrer durante o sono. Então, as alterações de sono, as alterações de qualidade de sono, né, Cássia, que você colocou, eles podem vir isolados, ou seja, as alterações de sono também são bastante frequentes, mas elas podem piorar pela presença do sintoma vasomotor, que são os calores, né? Além disso, a gente tem as alterações de humor também, né? Muito importante a gente falar a respeito, porque muitas mulheres vivenciam a labilidade emocional, né? Eu brinco, às vezes, né, quando a gente está conversando sobre climatério lá com os alunos, eu falo, vocês não sabem é o momento que falam com a mãe de vocês, se é o momento que ela está extremamente irritada ou se é o momento que ela está chorando, né? Uma labilidade emocional muito característica da fase da transição para a menopausa e principalmente esses primeiros 5 anos, né? Então, esses são os mais frequentes, tá? Existem os mais tardios, que é a síndrome geniturinária da menopausa, que eu acho bacana a gente está pontuando também, né? Que é esse hipoestrogenismo mais prolongado que essa mulher vivencia, aí vem as alterações de lubrificação, ressecamento vaginal, né? E também pensar aí, pegando o link, né, da Ana Luísa que ela falou, as alterações osteomusculares, então a saúde óssea e também o sistema nervoso central, que vem cognição, memória, né? Então, são diferentes órgãos e sistemas que vão viver essa transformação ao longo do tempo. Então, não é uma coisa estanque, não é uma coisa que ocorre súbita e vai embora, né? Então, é por isso que é importante essa preparação, esse olhar, né? Esse olhar para aquele outro momento, é um momento de transformação, né? Assim como a gente vivencia o momento de transformação dos caracteres sexuais secundários, né? Na adolescência, que vem mama, que vem pelo, que vem mudança corporal, nós também vamos ter essa outra vivência, né? Que é, portanto, nesse último período menstrual da mulher, né?
E aí o tratamento, né, Cássia? Eu gostei, eu tomei a liberdade de falar um pouco dos sintomas, porque eu penso nas pessoas que estão em casa, né? E eu acho bacana a gente estar desmistificando que, Sim. ok, pode ocorrer em intensidades variadas, né? Leve, moderado ou acentuado, né? Mas, ok, vamos olhar para isso, vamos ver o que a gente pode fazer, né? Acho que isso é legal a gente estar conversando. E o tratamento, Cássia, existem os tratamentos que a gente chama não hormonais e hormonais, né? E é legal falar que o North American Menopause Society, algumas sociedades de menopausa também, europeias, né? A própria brasileira aqui do Climatério, nós, portanto, recomendamos de uma maneira geral para todas as mulheres essa mudança de estilo de vida. Então, é fundamental, né? Independente do tratamento, se ele vai ser hormonal ou não hormonal, esse olhar para a mudança de estilo de vida, né? E também lembrar que o sistema cardiovascular também está, portanto, né? E também essa distribuição da gordura corporal, né? Ela está também intimamente relacionada neste momento de vida. Então, é importante os exames, eu acho que isso também é importante, fundamental aqui, a gente está ressaltando para as nossas ouvintes, né? Os exames de rastreamento, detecção precoce, de doença cardiovascular, neoplasia, né? Outras doenças concomitantes que não são resultantes da menopausa, mas que ocorrem após os 40 anos. Eu acho fundamental os exames estarem em dia, né? Para depois a gente pensar numa terapêutica. Porque a gente, quando sente o sintoma, a gente quer logo o tratamento. Mas é importante entender, né, que existem outras coisas que podem estar associadas e que podem exacerbar e até piorar os sintomas, né? Então, um alerta aí para os exames, né, de detecção precoce, para doença cardiovascular, para neoplasia e para outras doenças, antes de pensar em tratamento. E a atividade física e a alimentação, né, baseada principalmente aí no consumo de alimentos mais in natura e menos processados possíveis, né, são fundamentais. E a atividade física recomendada de uma maneira geral, né, é a atividade física aeróbica associada a exercícios de fortalecimento e resistência, né? Então, principalmente porque o fortalecimento muscular, ele também está relacionado a questões mais tardias, relacionado à saúde óssea. Mas aí eu começo a falar, Cássia, aí você vai ter que me dar uns 2, 3 programas, eu e a Ana Luísa aqui, e a gente vai falar até. Mas isso é bom. Esse é um problema bom, que é falar bastante, porque tem conteúdo para dizer. Vamos passar aqui para Ana Luísa, já que você pegou esse ponto, né, da importância dos exercícios combinados. Então, a gente está falando desses exercícios aeróbicos, que é o caso da corrida, e eu sei que a Ana Luísa tem uma preocupação muito grande, como é a preocupação de todo o educador físico responsável de quando inclui a corrida na vida das pessoas, deixa claro também a importância de ter esse exercício de fortalecimento, esse exercício Com de certeza. resistência para a pessoa não se machucar e desenvolver a Isso. musculatura, né? Eu gostei bastante que a doutora falou associado, né? Porque a gente escuta e muitas vezes, eu confesso que eu brigo até com alguma das meninas, amou a corrida, quer correr todo dia e esquece da importância de fortalecer. Então, a gente sempre orienta da musculação, do exercício resistido, né? Algumas pessoas não gostam de ir para uma academia, então ela vai precisar ir para um pilates, mas é importante que trabalhe com exercício resistido. Porque quando a gente brinca que tem um bichinho que pica da corrida, e aí a pessoa se apaixona, algumas pessoas falam que não picaram, né? Mas quando ele realmente pica, a pessoa quer, se não pode correr, que vai caminhar, só que também a atividade física de longa duração acaba exigindo esse fortalecimento muscular, porque existe uma perda muscular com a atividade física aeróbica.
Então, a associação dos dois exercícios equilibrados, de forma equilibrada, orientado por um bom profissional, é o recomendado. Aliás, esse acompanhamento, né, do profissional, ele é essencial, tanto quando a gente fala na atividade aqui da Ana Luísa, que é uma educadora física. Então, você vai começar uma atividade física, não tem experiência, procura um especialista, uma pessoa que vai te ajudar, que vai orientar. E para as mulheres, a importância de você ter a sua ginecologista de confiança, que é uma médica que vai te ajudar nesse período de transição hormonal, mas vai te ajudar também com outras coisas que não necessariamente estão ligadas a isso. Então, a minha ginecologista que pede meus exames para eu saber da minha saúde cardiovascular, que fica de olho para ver como que está a minha questão óssea, para ver se está precisando de suplementação de cálcio. Isso é super valioso da gente ressaltar aqui. Ana Luísa, quero saber qual é o seu Instagram, o seu ou do grupo de corrida, porque eu sei que as ouvintes vão ficar curiosas em saber, do mesmo jeito que a gente E está se a falando aqui gente do passa Menopausando. informações, dá Isso. dicas, enfim. O meu é Ana Luísa www, que o nosso grupo chama Women with Wings, Mulheres com Asas, e o do grupo de corrida é corrida.www. E nós nos reunimos aqui em São Paulo, na USP. Corrida.www, mas a gente está colocando também na tela, a gente vai colocar no nosso site, vai dar para acompanhar tudo isso através aqui de todos os canais da CBN. Eu quero agradecer demais a participação de vocês duas, o tempo passou voando, o que significa que a conversa foi muito boa. Quero agradecer pela disponibilidade de tempo e também pela generosidade de vocês em compartilhar tanta informação útil para as nossas ouvintes 40 a mais, que eu tenho certeza que depois de ouvir esse programa, tiveram diversos insights aí a respeito de saúde. Doutora Isabel Cristina Espósito Surpreso, professora associada da disciplina de ginecologia, do Departamento de Obstetrícia e Ginecologia da Faculdade de Medicina da USP, coordenadora do projeto Menopausando. Obrigada, doutora. Até uma próxima. Até uma próxima. Muito obrigada da oportunidade e parabéns pela temática, Cássia. E muito obrigada Ana também. Luísa, prazer. Prazer, doutora. Vamos se falar mais aqui na USP. Com certeza. Muito bom. Ana Luísa Castro é educadora física, ela é especializada em corrida para mulheres e ela tem uma técnica para te ajudar a deslanchar na corrida, que eu tenho certeza que se você for conhecer, você vai gostar bastante. Eu falo porque eu já tive a experiência. Ana Luísa, obrigada pela participação. Tudo de bom para você. Cássia, obrigada pela oportunidade. E o Bem-Estar em Movimento contou com a produção da Letícia Valente, os trabalhos técnicos, áudio e vídeo da Débora Gonçalves, a edição da Malumões e do Renato Barcelos. Muito obrigada pela sua companhia. Até a próxima. Bem-Estar e Movimento, com Cássia Godoy.